Gênesis, capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres e os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tímina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú, de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de família de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de família de Bilã, Zavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zera, de Bosra; Uzã, da região de Temã; Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe; Samlá, da cidade de Masreca; Saul, de Reobote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Aquibor; Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel,
filha de Matred, neta de Mesaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tímina, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Gênesis, capítulo 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive um sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão, cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam ao ismaelita por 20 barras de prata.
e os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho, certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Gênesis capítulo 38. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse:
pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono das coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho, e puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Gênesis capítulo 40.
Passado algum tempo, o rei do Egito foi ouvido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar dele. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão tristes hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo e você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim, por favor, e por favor tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi à força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pães. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Gênesis capítulo 41. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia.
Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei o sonho aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do Egito depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa a Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai.
No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: Vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez conta que não os conhecia e lhes perguntou com voz dura: Vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: De modo nenhum, Senhor, nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor, somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: Nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filho do mesmo pai, mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: É como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espião. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No 3º dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará que vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele que tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimento. E também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora.
Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram, todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos e não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo, assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia, e lhes perguntou com voz dura: vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é porque vocês são espiões. Juro pela vida do rei.
e os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram. E disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimento, e também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Os irmãos de José carregaram jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles, e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias que estão passando fome, mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza esse velho.